Se você gosta de ler sobre temas filosóficos, como receberia a notícia de que por uma dessas engenhocas, Platão havia sido trazido até no nosso tempo e estava lhe esperando num café para uma conversa, onde você poderia perguntar a ele tudo o que você tinha vontade sobre o seu pensamento filosófico? Imagine um café pequeno, numa rua silenciosa, arborizada, com vários pães novinhos saindo do forno e aquele cheirinho delicioso do café tomando conta do ambiente. Como você se sentiria? É justamente esta ideia de tomar um café com alguma personalidade importante da história, da arte ou da filosofia e com ela poder conversar, que orienta a coleção Um Café com. E dessa coleção eu trago hoje este pequeno livro, Um Café com Platão, escrito por Donald Moore, professor emérito de filosofia na Universidade de Portland, a época em que o livro foi escrito, publicado, lecionando nessa universidade há mais de 40 anos, e tendo como prefácio o escrito de Robert Pirsig, escritor e filósofo norte-americano, autor de best-sellers como Zen e a Arte da Manutenção das Motocicletas e Lila, uma investigação sobre a moral. A delícia do livro já inicia no prefácio, e tão logo a gente começa a ler. Eu vou ler aqui uma partezinha para vocês. Inicia assim. Existe uma antiga história hindu sobre um peixe que procura por toda parte para achar esta coisa misteriosa da qual ele ouviu falar, chamada água. Mas ele procura e nunca acha. O mesmo problema acontece quando tentamos encontrar Platão. É difícil encontrar Platão, porque também é difícil encontrar algum lugar no qual ele não esteja. Nós vivemos dentro do espírito de Platão. Quando pensamos dialeticamente sobre as coisas, estamos imitando Platão. Quando promotores defendem um caso perante uma corte, eles estão reativando a dialética de Platão. Quando a comissão de diretores de uma corporação decide em qual direção levar a companhia, eles também estão reativando os diálogos de Platão. Mesmo quando debatemos interiormente o que queremos fazer com nossas vidas, esse debate é um diálogo de Platão. Então vejam, Platão está por todos os lados. O romancista Pirsig faz mais alguns comentários e em seguida nós vamos para a introdução do autor já Donald Moore, em que ele nos apresenta Platão, a sua época, seus valores, um pouquinho do seu pensamento filosófico. Feito isso, entramos nos diálogos propriamente ditos, diálogos fictícios com Platão. As respostas às perguntas vêm retiradas do pensamento platônico. E é através desse diálogo inexistente na realidade que, de uma forma muito natural e por uma linguagem muito clara e objetiva e fácil, a gente vai tendo um primeiro contato com o Platão. São perguntas que vêm divididas entre vários temas. Vou ver se eu consigo enumerá-los todos.
O primeiro é o nascimento de um filósofo, depois nós temos aprendendo pelo diálogo, o primado do bem, o preço por fazer o mal, democracia e os reis filósofos, liberdade e censura, sobre a igualdade das mulheres, amor platônico, aquele termo que tantas pessoas usam, mas que não sabem de onde veio e por que recebe esse nome, por que está relacionado com Platão. Infortúnios na Sicília, mentes brilhantes, platonismo e a teoria das formas, nosso caminho para fora da caverna, a matemática e a busca pela verdade, e platonismo reconsiderado. Na primeira parte, que é aquela chamada de O Nascimento de um Filósofo, o entrevistador pergunta por que afinal, Platão resolveu ser filósofo, uma vez que, sendo filho de uma família proeminente, politicamente poderosa, ele poderia ter se tornado um político ou mesmo um escritor. E a resposta dele é muito simples. Eu resolvi ser filósofo porque eu conheci Sócrates. Então, a pessoa diz, mas por quê? E ele diz, Sócrates mostrava às pessoas que elas não tinham uma verdadeira compreensão das coisas. E ele provou para nós que, ainda que seja fácil fazer afirmações sobre assuntos, é muito difícil dar a essas afirmações uma base que resista ao exame. E o entrevistador insiste. A sua admiração por Sócrates é evidente, mas o que exatamente nele impressionava você? E aí o Platão diz que, na verdade, não era uma coisa só, era um somatório de coisas. Mas ele continua dizendo, em primeiro lugar, eu suponho que era o espetáculo de ver aquele pequeno homem que não se impunha, humilhando nos debates os grandes e famosos. E também o modo como ele discutia. Adotava uma modéstia que fazia os vencidos serem refutados não por ele, mas por suas próprias palavras. Era o seu método de pergunta e resposta, a dialética, como eu a chamo, que foi o seu maior presente para mim e para a filosofia. Ficou claro para mim que esse método tinha um profundo significado, pois mostrava que o verdadeiro conhecimento era possível, mesmo em assuntos sobre os quais quase todo mundo parecia pensar não poder haver senão uma opinião sem fundamento. Quando ele entra na parte aprendendo pelo diálogo, ele pergunta para o Platão por que a maioria das coisas que Platão escreveu está em forma de diálogo. E Platão diz o seguinte, minha intenção geral era promover uma compreensão da filosofia, e eu hesito em chamar isso de ensinamento, pois sugere que eu estaria tentando colocar algo no espírito dos aprendizes, o que é exatamente a ideia errada do que constitui uma educação de verdade. Um aprendizado que vale a pena é realmente um extrair do espírito do aprendiz, mais do que um colocar. Sócrates era famoso por negar que ele nunca ensinava, insistindo que havia seguido os passos de sua mãe, que era parteira. Enquanto ela ajudava jovens mulheres a darem à luz seus bebês, ele simplesmente ajudava jovens a darem à luz suas ideias. Ao questioná-los, portanto, através do diálogo, ele apenas extraía deles um conhecimento que já estava neles. O sucesso de Sócrates, para mim,
Parecia uma prova suficiente de que o aprendizado, ao menos em filosofia, é realmente baseado no conhecimento que o aprendiz, de algum modo, já possui. Eu queria conseguir, na escrita, o mesmo efeito que Sócrates conseguia em suas conversas. Depois, quando ele passa a falar sobre o primado do bem, ele pergunta para Sócrates: o que você acredita que seja o bem? E Sócrates responde: para falar a verdade, é um pouco mais fácil dizer o que ele não é. Em primeiro lugar, não é prazer, porque o prazer, se é obtido com algo moralmente ruim ou cruel, é uma coisa ruim. E também não pode ser conhecimento, como nós filósofos algumas vezes somos inclinados a crer. Há muito conhecimento que é trivial ou inútil. Por isso, o bem deve ser outra coisa. E que outra coisa é essa? Leia o livro e descubra. Como descubra também por que determinado tipo de amor recebe o nome de amor platônico. É evidente que você não pode tomar um café com Platão, mas você pode preparar um delicioso cafezinho, sentar-se numa poltrona bem aconchegante e ir lendo devagarinho este livro, como se estivesse na presença de Platão e ouvindo dele as respostas às perguntas feitas pelo autor deste livro. Boa leitura. Um Café com Platão, de Donald Moore, da editora ARX.